quem não entendeu, ela estava explicando exatamente sobre a ação que deu a consequência da decisão do ministro Flávio Dino e chegou nesse ponto aí de tomar uma decisão que, na verdade, já está prevista na Constituição. Mas deixa eu chamar o Sabino e a Andresa aqui na tela comigo. Mário Sabino, muito boa tarde. Bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Boa tarde. Vamos lá, vamos falar da decisão do Flávio Dino de ontem. É uma decisão que praticamente já está prevista na Constituição, mas é uma decisão que traz um pouco mais de segurança jurídica para todos que investem ou trabalham ou têm empresas no Brasil, ou até para empresas mesmo no Brasil, sobre essa questão de decisões de fora do país de serem aplicadas aqui no Brasil. Então, de acordo com o ministro, isso só pode acontecer se as decisões forem homologadas pelo Judiciário brasileiro. Eu queria uma análise sua sobre isso, Sabino. A análise eu acho que tem que ser até psicanalítica no caso, né? porque a lei Magnitsky não está punindo no Brasil. A lei Magnitsky está punindo nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o que a extraterritorialidade é no caso de empresas americanas, né, e de empresas estrangeiras que tenham negócios nos Estados Unidos que não podem ter nenhum tipo de transação, né, com os sancionados por essa legislação. Então, os Estados Unidos não vão punir no Brasil, estão punindo nos Estados Unidos, né? Agora, se um banco brasileiro, no qual o ministro Alexandre de Moraes tem conta, ou do qual ele usa o cartão de crédito, né, se esse banco tiver negócio nos Estados Unidos, esse banco poderá ser sancionado nos Estados Unidos. Agora, aí é que está o buziles, né? Como é que você pode exigir que um banco, um grande banco nacional, que está inserido no sistema financeiro internacional, que é comandado pelos Estados Unidos, né? Esse banco que tem negócios nos Estados Unidos, investimentos nos Estados Unidos, financiamentos nos Estados Unidos, depende operacionalmente da tecnologia americana, como é que você pode exigir que esse banco mantenha as contas do ministro, né, correndo o risco de ser sancionado lá fora? Não faz o menor sentido, inclusive porque isso implica um risco sistêmico até, né, com consequências desastrosas não só para a instituição financeira, mas como para os clientes. Então, assim, não faz o menor sentido isso que o ministro Flávio Dino determinou, aproveitando-se, né, de uma outra ação, né, para tentar blindar o colega, né? Foi providencial. Então, a gente sabe como é que funciona isso. Você vai lá buscar nos escaninhos, né, alguma coisa que possa ajudar. Agora, em resumo, o Alexandre de Moraes vai ficar sem cartão de crédito e nós todos também, né? Porque a operadora de cartão de crédito no Brasil, as grandes operadoras americanas, se elas forem obrigadas a manter os cartões de crédito do ministro aqui no Brasil, elas serão sancionadas nos Estados Unidos. Aí, dificilmente, acho, e eu estou falando, claro, no limite, essas operadoras permanecerão no Brasil. Então, nem o ministro terá cartão de crédito, nem você, Neila, nem você, Andresa, e nem eu. E nem ninguém. Se não precisar pagar a fatura, eu tô topando, viu? Ficar sem o cartão de crédito. Mas a fatura vai vir de todo jeito, né, Mário? E depois não tem mais como comprar nada, né? Pelo cartão de crédito. Então, assim, foi o que eu escrevi, usando, obviamente, de uma imagem. O ministro tem o TACAP, os Estados Unidos têm a bomba nuclear, e os bancos podem ser atingidos tanto pelo TACAP como pela bomba nuclear, e nós também.
Imaginar essa cena realmente é... É um negócio, um negócio tremendo, né? É um negócio tremendo. É o que né? você Então, coloca assim, muito, né, Mário? Não é uma questão dos bancos quererem ou não. O problema é que eles não podem, né? A gente tem um caso aqui, que até um colega do Metrópolis noticiou, o Capelli, que é um banco francês que foi multado em 8,8 bilhões de dólares pelos Estados Unidos porque ele burlou as regras, né, da Magnitsky. Isso foi em 2014, né? São 48 bilhões, né, de reais, se a gente for fazer essa conversão, que o banco teve que pagar por conta de não ter cumprido as regras da lei Magnitsky. E o ministro Flávio Dino deu ali a sua decisão, mas ele não vai dar um cheque assinado para os bancos terem que pagar essa multa caso ela chegue, né, Mário? No caso o banco francês aí, no caso é o Paribas, né? O BNP Paribas. Ao que parece, há uma certa controvérsia se o banco foi punido pela lei Magnitsky ou porque estava fazendo negócios com os sancionados em outro tipo de legislação. Mas, de qualquer maneira, é um bom exemplo do que pode acontecer. Você imagina um banco brasileiro receber uma multa desse tamanho, ou próximo desse tamanho, né? Quebra o banco, né? Basicamente. O lucro do Itaú, o último lucro do Itaú, acho que foi 11 bi de reais. Então, então não estamos falando de pouca coisa. Os bancos, eu imagino que os departamentos jurídicos dos bancos estejam em polvorosa, né? Porque se os Estados Unidos exigirem, né? Porque até agora, veja, não existe esse negócio de gradação. Eu estava lendo a respeito, não existe esse negócio de gradação de lei Magnitsky. É que as sanções, elas vão aos poucos sendo aplicadas, você entende? Não existe assim, nível 1 de lei Magnitsky, nível 2, 3, isso não existe. Existe uma progressão no tempo, né, das sanções que vão sendo aplicadas. Então, um banco brasileiro, ele realmente não pode se furtar a não obedecer essa lei se ele tem negócio nos Estados Unidos, que é onde ele será sancionado. Os Estados Unidos não vai sancionar no Brasil, obviamente não tem esse direito. Então, criou-se um impasse meio maluco, porque o que o Flávio Dino está querendo é o seguinte: não, para poder sancionar um cidadão brasileiro aqui, empresas brasileiras ou empresas americanas que têm negócio nos Estados Unidos, né, tem que passar pelo crivo do STF. Agora, obviamente, no caso do Alexandre de Moraes, o crivo do STF já está crivado, né? Não é que vão discutir muita coisa. Não é que vão discutir muita coisa. Né? E aí o que acontece? As empresas americanas, essas empresas, sejam americanas ou brasileiras, elas vão ser desligadas do sistema financeiro internacional, porque não se trata apenas de multa, gente. O sistema financeiro internacional, os sistemas eletrônicos de pagamentos, de transações, tudo mais, são americanos. Então, se o governo Trump chegar a esse ponto, desliga, é o caos. Né? Eu estou, obviamente, falando no aspecto mais extremo. Eu não acho que nessa altura do campeonato, sinceramente, seja salutar para o Brasil e para todos nós, né, essa escalada em nome de soberania e esse tipo de coisa. A gente precisa ir com calma, né? A gente está enfrentando um momento difícil. Eu não estou aqui entrando no mérito se é justo ou se não é justo com o ministro Alexandre de Moraes, enfim, não se trata disso. Nós temos um fato, né? O fato está aí, ele foi incluído na lei Magnitsky. Né? Agora, você não pode colocar o país inteiro na lei Magnitsky porque um cidadão, independentemente do status do cidadão, né, foi alcançado pela legislação americana. Eu não acho que o ministro Flávio Dino
teria tomado essa iniciativa que fosse um outro cidadão, né, a ser alcançado pela Magnitsky, não importa se injustamente. Então, não é bem assim que as coisas deveriam funcionar, né? Em uma resposta justamente a uma ação que você disse, tiraram lá dos escaninhos, lá do fundo dos escaninhos, resgataram a ação lá da barragem de Mariana. É Mariana, né? Se eu não tiver, me corrijam se eu estiver errada. É Brumadinho, né? Isso, Brumadinho, exatamente, a respeito lá dos escombros de Brumadinho. Mas olha quanto tempo tem isso e agora o ministro resolve me tirar isso das gavetas. E foi uma decisão que não teve, mesmo no governo brasileiro, não desceu bem, né? Desceu, como é que fala? Quadrada, né? Não desceu redonda, porque nesse momento, né, você não precisava mais atiçar, né, a fúria ali do Donald Trump com relação a isso. Mesmo ali no Supremo, né, que você tem os ministros, eles estão muito preocupados em serem atingidos pela Magnitsky também, então não é algo que eles estão apenas solidários ao Alexandre de Moraes, cada um está preocupado com o seu, né, de ser atingido pela lei, porque, claro, por mais que você não tenha negócios, nenhum tipo de transação nos Estados Unidos, os outros países também vão te olhar um pouco torto, né, você está numa lista que não é legal estar, né, então essa dívida do SPC do Donald Trump, ela é enxergada aí pelo mundo todo. Então, atiçar agora, neste momento, o governo norte-americano não foi algo que recebeu ali aplausos, não, da parte de alguns ministros do governo Lula, que tem um pouco mais ali de 2 neurônios, né? Estou falando isso porque realmente você vê muito, principalmente a área política do governo, bastante inflamada, né, com discursos ideológicos e menos com um pé no chão do que se precisa mesmo para resolver essa situação, essa encrenca com o governo norte-americano. E a reação, Andresa, já veio, né? Quer dizer, ontem o Departamento de Estado postou, né, e depois essa postagem foi reproduzida, traduzida pela Embaixada Americana em Brasília, dizendo, olha aqui, cara pálida, esse negócio aí não é assim que funciona, não, né? Olha aqui, nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos, porque, repito, as punições se darão nos Estados Unidos. Aliás, eles trocaram cidadãos americanos, depois eles, se eu não me engano, eles trocaram a postagem para esclarecer que são indivíduos e empresas, né? Foram mais específicos, né? Olha, tem um conflito como nunca houve, né, na história das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Nunca houve um conflito tão intenso, né, tão aberto, tão agressivo. Mas é aquilo, é absolutamente desigual, né? Assimétrica esse conflito, porque nós estamos lidando com a maior potência econômica que já houve na história da humanidade, né? Se ela está sendo dirigida de uma maneira irresponsável ou não faz diferença neste momento, né? Para nós. A gente não tem nenhum poder, não pode pedir o impeachment do Trump, qualquer coisa que o valha, né? A gente tem que negociar e navegar nessas águas turbulentas da melhor maneira possível. E eu vejo um certo nível de irresponsabilidade, né, em autoridades brasileiras, que é irresponsável você assolar ainda mais o governo americano nesse momento. Cutucar a fera com vara curta, gente, né? Não estou dizendo aqui que temos que nos submeter, mas assim, é preciso ter, como eu já disse inúmeras vezes, princípio de realidade. Pois não, Andresa?
Não, na época que o Flávio Dino era político, não que ele tenha deixado de ser, mas quando ele estava no ministério, tinha a figurinha do Dino debochado, né, nas redes sociais, que era um alter ego, não sei como definir, do Flávio Dino, que ele gostava de causar, fazer piadinhas, dancinhas, essas coisas assim, que não cabem, né, a um ministro do Supremo. E me parece que o Dino debochado ontem ressurgiu, né, renasceu ali de dentro do ministro. Eu não sei, Andresa, não sei se você deve ter atentado para isso, você também, Neila, porque assim, há uma ação nas mãos do ministro Cristiano Zanin, se eu não me engano, movida pelo PT, justamente para pedindo que não se valide, né, que não se aplique a lei Magnitsky no Brasil, enfim, Sim. falando que isso seria inconstitucional e tudo mais. Me causou impressão porque me parece que o Dino atropelou o Zanin, né? Sim. Com essa decisão de ontem. Então, eu não sei se isso é fruto de um arranjo lá no STF, né? Ou se o próprio Zanin foi pego de surpresa. Pelo que você disse, Andresa, me parece que a segunda hipótese parece ser a mais plausível, né? Então, é tudo estranho. Eu achei realmente muito drástico, né, esse tipo de medida nesse momento, né, sei lá, não parece ser racional, você entende? O ministro Zanin, embora tenha chegado ao Supremo, né, sob nome controvérsia, ele foi advogado do Lula ali na Operação Lava Jato e acabou ajudando, né, o presidente Lula a se livrar das condenações, né? Vamos sempre retomar aqui, o Lula não foi inocentado, ele se livrou por conta de erros processuais, né? Então o crime em si não se pode dizer que ele cometeu ou não, e foi o Cristiano Zanin que fez um trabalho e ganhou como recompensa uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas empossado ali no Supremo, o Zanin tem atuado de uma forma um pouco mais discreta, não tão ideológica, digamos assim, quanto outros ministros que a gente vê no Supremo. Eu não tenho essa informação, é uma boa pauta a se apurar, Mário, vou tentar ver se eu consigo descobrir, né, se o ministro foi atropelado ou não pelo Flávio Dino. Vamos ver se eu consigo ainda durante o programa, mas eu acho que é uma informação importante porque realmente o Flávio Dino não estava com esse assunto e de repente a gente foi surpreendido com uma decisão vinda do ministro que parece querer se colocar também, né, como protagonista deste impasse aí entre Donald Trump e Alexandre de Moraes. O Dino estava meio apagado, né, ele gosta de holofote, então provavelmente ele deve ter falado, não, deixa comigo aqui que eu mato no peito. Eu acho que a gente tem atualizações desse caso, né, Então, era Leila? isso que eu ia dizer, assim, você falou de holofote e ele, não cansado de dar a decisão ontem, não ficou satisfeito, decidiu hoje reforçar a decisão dele. Então, o ministro esclareceu nessa terça... É a tréplica, então. É a tréplica, de que ele esclareceu, então, que ordens de tribunais de outros países só valem no Brasil se forem homologadas pelo STF ou se vierem de cortes internacionais que tenham sua jurisdição reconhecida pelo país, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dino reforçou ainda que leis e atos estrangeiros não têm efeito automático no Brasil, mantendo em vigor a decisão que ele acabou tomando ontem. Então ele só deixou claro aí que cortes interamericanas, como a que a gente citou agora, não entram na questão da decisão que foi proferida na segunda-feira. Então, um pouco mais do mesmo, né? Agora, é curioso porque, veja, não é automático. Não. Né? Os bancos brasileiros, eles podem decidir respeitar a legislação americana, né? Bancos, sempre lembrando, com negócios nos Estados Unidos, né? Eles podem decidir respeitar ou não a legislação americana e aí sofrerão sanções em função disso. Agora, banco não é obrigado a aceitar cliente, né? Até onde eu sei. Sabe, banco é uma empresa privada, tudo bem, pode ter lá uma concessão assim assado,
uma licença governamental e tudo mais, mas são empresas privadas. Você não pode obrigar uma empresa privada a ter um cliente. Acho eu, né? Então, assim, tudo... Você pode ser convidado a sair. Aliás, qualquer um de nós, né? Você pode até reclamar pela justiça e tudo mais, mas me parece que é um direito de uma empresa privada escolher não ter um cliente se esse cliente traz malefícios a ela. Existe uma discussão aí, no mínimo, né? O que me espanta é que o ministro Flávio Dino, ele tem notório saber jurídico, né? Não é um ministro que chegou ali só porque, enfim, tem padrinhos políticos e tudo mais. Ele tem notório saber jurídico e pelo visto, isso aí está meio à parte ali, né? Foi colocado à parte. A gente está complicando ainda mais tudo, né? Eu acho que a coisa ideológica aí também pesa bastante, viu? Ele é um homem de esquerda, né? Como homem de esquerda, obviamente, ele não é um entusiasta do capitalismo, não é entusiasta de banco, né? E, enfim. Um vídeo que foi postado ontem, um vídeo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, claro, não ia deixar de comentar a decisão de Flávio Dino, porque os bolsonaros não ficariam calados. Claro, o Jair precisa ficar calado, ele não pode, mas vamos ver a opinião aí do Eduardo. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, está falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. E a lei é clara nesse sentido, ela só fala o quê? Que só podem, né, que estão sujeitos a não terem mais relações financeiras com os Estados Unidos aqueles que mantiverem contas bancárias com sancionados nela. No caso aí o Moraes, né, que é violador de direitos humanos. Então, na verdade, o que o Dino tem que fazer é mandar a decisão dele para os Estados Unidos, para ver se as agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Flávio Dino. E aí sim eu vou te dizer, aí é uma violação da soberania americana, né? Extraterritorialidade sendo aplicada na veia, algo que é proibido até pela nossa Constituição, e que a DOJ Pen Bond já deu aquela puxada de orelha do Alexandre de Moraes em maio sobre isso. Tá aí, mais uma vez, Eduardo Bolsonaro se manifestando sobre esse assunto. O Eduardo Bolsonaro, ele gosta de puxar o protagonismo também do assunto para ele, né? Querer mostrar. Holofote. Ele já faz essa cara também de irônico, né? De debochado, como se ele fosse ali também o detentor, né? Dos botões que vão acionar ali o Trump a tomar medidas, né? Claro que não dá para ignorar, né? Que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que aliás a gente precisa explicar melhor quem é esse Paulo Figueiredo, né? Que a gente fala tanto, nem sei se as pessoas sabem quem ele é, também não sei explicar, preciso estudar para explicar melhor, mas de repente ele virou, né, um protagonista aí da cena política, o Paulo Figueiredo, acho que ele é neto, né, do ex-general João Batista Figueiredo. O Sabino deve saber melhor essa história, esse LinkedIn aí do Paulo Figueiredo, mas enfim, fechando aqui meu raciocínio, os dois ficam ali como se estivessem numa grande tela de controle, né, dois moleques ali, decidindo o que vai ser feito ou não. Na verdade, claro, eles influenciam o presidente norte-americano, Donald Trump, mas o Trump só faz as coisas porque ele tem interesse, ele tem o seu cálculo político também, senão ele daria um safanão ali pro Eduardo Bolsonaro, assim como na posse do Trump, a gente viu que não tinha convite ali pro Bolsonaro ir ali na festa lá de gala, ficou todo mundo de fora. Então é claro que quando os interesses convergem, aí fica tudo lindo, todo mundo fica amigo, né? Então o Eduardo Bolsonaro também tem que ser colocado como ele é, né? Ele tá ali, ele tá conspirando contra o país, ele é um deputado federal que deveria estar no Brasil fazendo o seu trabalho aqui pela política. Agora, uma coisa que eu tenho ouvido muito, Mário, e eu queria te ouvir com relação a isso, é que já tem muita gente dizendo o seguinte:
não, o Eduardo Bolsonaro, ele está defendendo o pai, se fosse o meu filho fazendo isso também teria muito orgulho. E eu já vejo gente fazendo essa análise com relação à postura do Eduardo, não só na direita, né? Já tem gente do centro, até da própria esquerda. Olha que bonito, né? É um filho defendendo o seu pai. Até que ponto esse entendimento, né, de que ele está ali apenas defendendo o pai pode acabar legitimando as ações do Eduardo? O Datafolha divulgou, né, uma pesquisa que mostra que a maioria dos brasileiros, 35%, acredita a culpa por isso, tudo isso que está acontecendo, as sanções, ao Lula, né? É muito, muito surpreendente, né? Outra parte, 15%, ao Alexandre de Moraes. Quer dizer, se você somar as duas porcentagens, a metade dos brasileiros acreditam ao Lula e ao Alexandre de Moraes, ou seja, aos adversários, inimigos, né, dos Bolsonaros, a culpa pelas sanções americanas. As pessoas... olha aqui, Andresa, se eu entendesse a natureza humana, eu estaria... eu certamente teria tido mais sucesso na vida. Eu às vezes eu não entendo muito a cabeça das pessoas, né? E por não entender, eu não tenho muito como explicar certos mecanismos, né? Cerebrais até, ou de percepção, né? Evidentemente, o discurso do Eduardo Bolsonaro é este, que ele está defendendo, não apenas o pai, como a democracia, né? Óbvio que acaba colando, né, numa parte dos cidadãos, né, esse discurso, até porque também uma boa parte dos brasileiros não está contente com esse ativismo do STF, né? Então eu acho que as coisas acabam se juntando, né, para beneficiar aí, no caso, o Bolsonaro, que só está interessado em livrar o pai, né? O resto tudo é conversa mole, né? Assim como também da parte do STF, eles estão interessados em punir o Bolsonaro até por um espírito vindicativo. Não é que estejam, sabe, essa história que estão defendendo a democracia brasileira, tudo mais, isso, sinceramente, não cola para mim, não cola para boa parte das pessoas. O Brasil está muito mais preocupado com outras coisas, né? Então a gente fica assistindo aí essa luta entre as duas facções, né? E aí alguns começam a torcer mais para uma, mais para outra, né? Eu acho tudo isso de uma tristeza, né? De uma pobreza, né? Um negócio E começa a ficar, horroroso. além disso tudo, começa a ficar perigoso, né? Porque o Donald Trump, como você escreveu na coluna, ele tem a bomba ali, né? É ele quem tem a bomba, né? Ô Mário, a gente aqui que é muito eficiente, falei com a Manuela Alcântara, que é a nossa setorista ali do Supremo Tribunal Federal,